Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e nós estamos estreando hoje um programa que vai, a partir de agora, aí no nosso canal, no canal da nossa igreja, que é o podcast Homens de Valor. Isso mesmo. E nós escolhemos justamente essa semana para iniciar o nosso programa em homenagem a todos os nossos papais. E hoje nós estamos recebendo uma galerinha aqui que vocês vão amar. Quer ver só? Dá um tempinho aí. Então, pessoal, hoje nós estamos iniciando o nosso podcast e estamos recebendo uma galera para lá de barulhenta, para lá de bacana. Isso! Eu tô aqui com o meu filhote, Davi. Olá. Fala aí, garoto. Olá, pessoal. Sou Cresceu, Davi. moleque. Pois é, sou filho do bonitão aqui. E eu tô muito feliz que tive essa honra, esse prazer, né, de estar participando do podcast aqui com pessoas tão especiais. Hoje eles estão mansos, né, Manu? Hoje Não, Falando sim, manso. Não, daqui a pouco a gente vai soltando. Quem vê Calma, assim né, pastor? compra, né? São quietinhos, são Tranquilo, sou bem tranquilo. Então, tá aqui também com a gente o pastor. Começar aqui pelo Sim, nosso pastorzão nosso Rodrigo. mestre Rodrigão. Que isso? E aí, Rodrigão? Que mestre. Sou o pastor Rodrigo, Maranata de Campo Grande. Estou aqui com os meus companheiros. É uma alegria. E as minhas filhotas Pois é. não Poxa vida. puderam estar aqui conosco nessa noite. A Vitorinha, de 20 anos, sempre vai ser a minha Vitorinha. E a Marianinha, de 16 anos. Vitória começou a trabalhar, estava trabalhando home office, né? E aí começou de uma forma presencial, nessa segunda-feira agora. E Mariana está na última semana de prova, então não consegui que elas estivessem aqui conosco. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho delas, a gente vai poder contar algumas coisas aí. Aí depois elas me pegam em casa, lá a gente resolve. Sabe o que eu tava vendo aqui? Ah. Parece que filho nunca cresce, né? É. sempre no diminutivo. Vitorinha, Marianinha, É isso aí. Lelianinha. Vai estar casada, moças ela ainda já vai continuar desse jeito. formadas, bonitas, trabalhando na Verdade. faculdade. Mas acho que quem tá no diminutivo ainda é o Eu tô. pastor Eu tô aqui. 2 estrelas aqui, apresenta aí a galera. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento, esse podcast, nosso primeiro. Tenho certeza que vai ser bênção Amém, para as com nossas certeza. vidas. Eu acho não, é o primeiro de muitos, né? E eu tô aqui feliz da vida, né? Principalmente com vocês aqui com a gente ao longo desse tempo que a gente está vivendo. Quero deixar um beijo aqui para minha esposa também, né? Ô. Minha esposa que liberou essas 2 pérolas, 2 tesouros meus. Quero mandar um beijo para minha esposa que está nos assistindo e dizer que eu tô feliz por trazer meus filhos para cá, Manuelinha. Ó, como a gente fala, né? Aprendeu rápido. Manuelinha, querida do meu coração, Miguelzinho, meu filho amado. E eu digo que eles são especiais, por quê? Porque vocês sabem, né? Eu não podia ter filhos, né? E hoje, mesmo? eu não podia ter filhos e hoje eu tenho duas mesmo? preciosidades, 2 tesouros aqui. E eu tô muito feliz, chego a estar emocionado em poder começar esse podcast com meus filhotes aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser bênção, vai ser muita bênção. Agora, vamos começar aí, né? Apresenta melhor aí, Manuelinha. sim. Fala E aí. aí, fala um pouco aí pra gente, quantos anos, tá em que série? Oi, tudo bem? Meu nome é Manuela, tenho 12 anos, tô no 7º ano da escola. Tô feliz de ter vindo aqui para conversar com vocês, trocar esse diálogo. Também amo meu pai. Obrigado, filha. Seu pai é muito lindo. Sim. Tá bom. Isso. Tá certo. É amor de filho. Ele é forte também. Isso. Queria mandar um beijo pra minha família, pra minha mãe também. Um beijo. E tô muito feliz de ter vindo, sabe? De ter essa oportunidade. Legal. E essa fera aí? Fala aí, Miguelzão. E aí? O que tem pra falar com a gente? Fala um pouquinho. Pai é muito bom, né? Vai muito bom. Qual o seu nome? Qual seu nome, sua idade? Fala aí pra galera te conhecer um pouquinho Meu nome melhor. é Miguel, tenho 9 anos, sou do 4º ano na escola. Meu pai fica me treinando no na minha casa. Ele
Me treina no gol. Eu sou goleiro. Não gosta de Como não você, gosta de agarrar. você é um cara rápido daqui. Você é um cara rápido, cheio de energia, corre pra caramba. E aí? Você aguenta ficar parado no gol? Aguento. Mas É teu pai mesmo? chuta bem pra você agarrar? Chuta, teu pai chuta mas bem. assim, Fala a verdade. Teve algum pastor que tentou fazer gol em você e você conseguiu defender? Não lembro de nenhum pastor tentar chutar em mim. Mas vem cá, se o pastor Rômulo, o pastor Esse aqui. Rodrigo derem um chute, eles conseguem fazer gol em você? Não consegue? Nunca. Ih, rapaz, nunca. Não, né? Esse cara é bom. Eu sei que ele dribla muito. Ele gosta também. Eu já fui cara. driblado por ele. É? É, eu deixei, né? Mas eu já fui driblado por ele. É. Goleirão. Bom, eu acho que a gente poderia, assim, meio que começar o nosso papo dizendo da experiência e do desafio da paternidade. Porque é como costumam dizer, não vem um manual pra gente. Como ser pai. Como faz com 1 ano, como faz com 5, como faz com 10 na adolescência, quando fica adulto. Eu acho que cada fase dessa na vida dos filhos, para nós pais, é uma fase nova. E você observa que a gente está aqui meio que numa diversidade. Sim, sim. Eu tenho 2 filhos, Davi e Rominho. Davi é o mais velho, Rominho é o mais novo. Ambos, aliás, Davi já concluiu a faculdade, Rominho concluindo. É uma fase. Rodrigo está numa fase quase igual, mas as meninas estão um pouquinho mais novas. Uma já está frequentando a faculdade, a outra está segundo ano do ensino médio técnico em enfermagem. Pois é. E você numa outra fase. Sim. Né? As crianças ainda pequenas, essa coisa toda. Então, assim, cada uma dessas fases é um desafio para a gente. Eu até queria começar por você, Pastor Manu. Fala um pouco desse momento da sua paternidade, o momento atual dela, né? E por que não passar pelo início, quando nasceu a primeira, a sensação da primeira filha, assim, quando você olhou essa menina linda. Eu acho que de cara você deve ter ficado aliviado, assim, tipo, parece com a mãe, caramba, que sorte a minha, Deus que me bom, abençoou né? demais. E assim, então como foi isso? Fala um pouco pra gente Sim. dessa experiência, da sua vida. Aham. Na verdade, como eu falei aqui no início, né, eu não podia ter filhos. O médico chegou para mim e disse que eu não podia. E eu sempre sonhei em ter filhos, né? Então, eles são um sonho de Deus realizado na minha vida. E na época, quando a gente começou a tentar e nada, e a gente foi ao hospital, ao médico, para poder falar com ele, fazer os exames lá, para ver o que tinha. E aí o médico deu essa notícia, né? Muito triste, que eu não podia, mas aí eu confiei no Senhor. Por isso a importância da gente colocar nossa confiança no Senhor. Os médicos estão ali, né? A gente vai até um certo ponto, a gente vai confiar na medicina, que a medicina foi Deus que deu essa capacidade para os médicos, né? E só que o médico chegou para mim e disse que não dava, que não tinha condição de eu ter filhos. E a minha confiança já estava no Senhor. E ali eu sabia que Ele certamente iria fazer algo na minha vida e satisfazer o desejo do meu coração, que era ter filhos, né? E um detalhe que eu falava com o Senhor, o primeiro filho eu gostaria que fosse menina. E eu falava isso pro Senhor. Que isso? Falava, Senhor, eu gostaria de ter uma filha menina e tal, primeiro, e depois a gente vai pensando aí, né, nos próximos, que na verdade o próximo foi o Miguel. E aí eu coloquei diante de Deus isso e Deus foi assim, cirúrgico nessa questão. Ele colocou no meu coração a certeza de que seria uma menina, a princípio. Do Miguel eu vou falar daqui a pouco, mas da Manuela não teve nada concreto, nenhuma revelação, nada. Do Miguel já sim. E aí eu tive uma certeza de que seria a Manuela. E aí ela nasceu, né? Linda, que tímida, tá para tímida. satisfazer realmente o desejo do nosso coração, aquilo que a gente tinha. E foi muito especial a vinda da Manuela, né? E aí ela foi crescendo, o jeito muito parecido com a mãe, né? O jeitinho dela, mas muita coisa que eu vejo nela, que eu vejo em mim também. Então, assim, é uma menina que é uma mistura, né? De Adriana com Emanuel. E ela foi crescendo, tranquila, bem mais tranquila, né? Miguel um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou falar dele, mas bem tranquila, sempre muito assim, eu vou falar educada, parece que eu tô puxando sardinha pra mim, né? Mas uma menina que tá sempre ali, tudo que você faz, ela muito obrigado, dá licença, uma princesa, sabe?
E isso não sou eu que falo. Quando a gente vai na escola, nas reuniões da escola, os professores sempre falam muito bem dela e a gente fica muito feliz e ela é um sonho realizado até hoje, muito comportada na dela, muito legal. E o Miguel foi assim, o segundo que eu falei com o Senhor, algumas coisas aconteceram, eu dei o testemunho em um outro momento, e o Senhor, ele colocou no meu coração que o segundo seria menino. Tem uma história, né, que não dá pra contar agora, mas que seria menino. Oi, esse é você. Esse é você. Você sonhou Eu sonhei. no Como é que foi? Quinta da Boa Vista. Isso. O que acontece? Eu tinha um receio muito grande, né, com relação à paternidade do menino, aquela questão toda. E aí o Senhor falou comigo, em sonhos. E eu estava na Quinta da Boa Vista e eu via... Tava ali com o pessoal brincando e eu via de repente o menino passando muito rápido por mim, correndo. Não dá pra ser outro, né? Não, E não dá pra ser não outro. dá. Ele Quem correndo. conhece Miguel, Foi uma revelação. Revelação. Correndo muito rápido em direção àquele lago da Quinta da Boa Vista atrás de uma bola. Inclusive, ele ama futebol hoje, né? E aí, como eu vi que ele estava indo em direção, eu corri e falei, não, calma que eu pego o filho. Só que a Adriana estava grávida ainda e a gente não sabia o sexo da criança. E aí eu corria para poder pegar a bola, só que ele passava na minha frente correndo muito mais rápido. E aí ele abaixava, pegava a bola e virava para mim. Nisso que ele virava... Ele tinha no sonho a idade de hoje, que ele tem hoje. Que ele virava, era esse rostinho mesmo. Rostinho, era o rosto me olhando assim, e ficou aquela cena e eu acordei. Aí quando eu acordei, já acordei mexendo na Adriana. Falei, amor, vai ser menino. Ela, o que vai ser menino? Eu falei, vai ser menino, bebê, vai ser menino. Ela, mas como tu sabe? Eu falei, Deus me mostrou. Eu tive um sonho agora, e ele vai ser assim. Ela, tá bom. Não demorou muito tempo. Ele nasceu. Quando ele nasceu, que eu fui lá pra ver do jeitinho do sonho, não deu outra, os Na olhos. verdade, eu era bochechudo. Era muito bochechudo, era bochechudo. Ele era bochechudo. É isso, gente. E aí eu olhei pra ele, quando ele abriu os olhinhos, os olhos da cor do sonho, tudo certinho. Miguel cresceu, veio crescendo, agitado, já é o contrário da Manuela. A Manuela é mais calminha, o Miguel já é 220. ele dorme, Manu. Oi, se ele dorme? Ele dorme. Cara, às vezes. 20 a 30 minutos. Ele já acorda e tá de ele novo. não dorme. Não, dorme bem. Quando cai no sono, né, Miguel? Ele apaga. E aí foi crescendo, com muitas histórias que a gente vai contar daqui a pouco ali do Miguel, da Manuelinha. Algumas histórias muito, muito engraçadas. E hoje ele tá aí a todo vapor, um menino, uma bênção na minha vida, glória a Deus. Um menino que me faz aprender todo dia com ele alguma coisa nova, né? Então, hoje mesmo eu estava vindo, conversando com ele no carro, olha, Miguel, eu estava falando assim, Miguel, olha só, quando chegar lá, te perguntar o que você faz e tudo, fala, né, que a gente faz isso, aquilo outro, que a gente lê a Bíblia junto, eu e você. Aí ele lançou assim, ó, eu e você? Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas eu e você, a gente não lê muito a Bíblia junto, não. Eu falei, calma, Miguel. Não, por quê? Porque a prática lá, calma aí, galera. Porque a prática lá em casa é de nós 4 lermos a Bíblia juntos. Aí ele chegou e falou assim: não, a gente não. Lê pouco, lê Bíblia assim, nós dois. Eu falei, não, Miguel, assim, a gente lê os 4, porque a gente senta sempre pra sentar eu, ele, Adriana e Manuela. Aí a gente vai lendo a Bíblia junto. Eu falei, não lança uma dessa, porque senão o povo vai achar que a gente não lê a Bíblia, cara. Então, assim, são situações assim que me faz pensar, né, e a gente vai aprendendo mais e mais. Então tenho aprendido muito com a Manuela, com o Miguel, e tem sido uma bênção ser pai, glória a Deus. Muitas histórias que a gente tem, daqui a pouco a gente vai falando. Vamos aqui no Reverendo Rodrigão. E aí, reverendo, 2 meninas, né? Duas meninas, uau! É uma responsabilidade. Aí fora, o pessoal fala lá fora, né? O pessoal fala que quem só tem menina tá pagando os pecados, mano. Pecou muito, agora vai dar forra, né? Eu tô de olho nos cabeção aí, mas tudo bem. Né? A galera urubuzando, né? É, brincadeira. Eles são gente fina. Como é que foi a sensação? Sensação quando chegaram e sensação quando começou a namorar. Eu preciso falar sobre isso. Tá suando, pastor? Tá suando, pastor? Vai passar Calma aí, mais. calma aí, calma aí, calma aí. Bebe uma água. Vai passar, calma, deixa eu ver. Calma que essa hora vai chegar, né?
Ele vai chegar, irmão. A hora vai chegar. Né? Ele vai chegar. Não, mas Ele enquanto... vai chegar. Vai chegar. Ele vai chegar. Enquanto eu não chego, eu tô de boa aqui, tranquilo. Mas também daqui a pouco ela vai chegar nele aqui também. Vai. Não, a menina vai chegar nele. Em você, calma, meu filho. Bom, eu ia falar da sensação. Foi assim, algo muito especial para mim e para minha esposa Mary, né? Também quero mandar um beijão para minha esposa Mary. Nós começamos a namorar, eu tinha 15 e ia completar 16. E Mary tinha 16 e ia completar 17. E aí, depois de um ano de namoro, a gente passou por um problema que a minha família passou por um assalto na nossa residência. E os meus pais resolveram morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí a gente foi embora para o Sul e ficamos quase 3 anos namorando por carta. Isso é um outro podcast. Uma outra história. Dia dos namorados. Na época, namorando por carta. Dia dos sem se namorados. ver, sem se ver. Uma vez por semana, uma ligação de orelhão. E de Eu não sei 6 nem em se que precisa é explicar o que orelhão? é carta A e o galera- que é orelhão. O pessoal que tá não, assistindo, mas tem quem muita vai gente que nem assistir Mas quem sabe. vai assistir sabe, né? Aí, O Max vai botar um orelhão nessa hora. por que eu tô Parece contando um essa orelhão. história? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque nós, de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, nós nos víamos. Eu vim ao Rio mais vezes, Mary foi ao Sul acho que 2 vezes. E o que aconteceu? Quando passou tudo isso, eu voltei, a gente já estava noivo, e 1 ano e meio depois, aproximadamente, nós casamos. E nesse período do namoro, nós sempre nós tínhamos já algo combinado. Nós não éramos evangélicos ainda, e namoramos 4 anos, ficamos 2 anos noivos, e nós combinamos uma coisa. A primeira filha que nós vamos ter, o primeiro filho, vai ser menina, e o nome dela vai ser Vitória. Porque foi uma vitória que Deus nos deu. Pô, que legal. Era o combinado que seria a Vitória. Com 1 ano de casado, a gente sofreu um acidente de carro, e eu quase morri. Tive que passar por algumas cirurgias, né? No tornozelo, quadril. E a partir daquele momento eu falei, não, agora eu quero ter filho. Mas a Mary falou, não, nós tínhamos combinado antes, vamos planejar tudo. E aí depois passou esse desespero. 4 anos depois que estávamos casados, a Vitória chegou. A Que Vitória. legal. Ô, Vitória. Caramba. A carinha do linda. pai, eu não tive a mesma sorte do que ele. Eita, é mesmo? Você é o cara da mãe. Poxa, não, pelo- Parece comigo a Vitória, Parece parece contigo? muito. Mas como que Igualzinho a consegue, cara? Xerox. A sua filha ser bonita e você... Não sei, tem coisas que só Jesus faz. Parece E aí com a ele, gente é bonita. teve a É a tal da Vitória. versão melhorada. que fala, entendeu? Vocês são meus amigos, tá tranquilo. E aí nós ficamos com a Vitória 4 anos. Ela nasceu em 2003. Quando chegou em 2007, aí nós queríamos o Rodrigo. Nós queríamos o Rodrigo. Depois a gente pensou no Samuel. Acho que a Mary pensou assim, 2 Rodrigos incomoda muita gente. Vamos pro Samuel. Mas Jesus mandou a Mariana. A Mariana chegou. E as meninas, assim, são uma bênção na minha vida. Elas são motivo de orgulho para mim e para Mary. Sabe aquelas meninas que não dão trabalho? Meninas que amam a casa de Deus, a palavra de Deus, estar envolvidas com as programações das coisas de Deus. E são meninas, assim, maravilhosas, que eu tenho muito orgulho de ser pai da Vitória e da Mariana. São presentes de Deus, pérolas de Deus, pedras preciosas que Jesus me deu para mim e para Mary. E aí chegou o momento... Tão temido, Meu Deus. tão temido. Que a Mary falou assim, eu não sabia que Desesperador. você era tão ciumento assim. E a mais velha, que é a Vitória, ela chegou pra mim um dia e falou assim, pai, posso contar isso? Posso? Pode. Ué, É do namoro. ué. Pai, eu vou pro culto. Era terça-feira, né? Nós não tínhamos ainda os PGs, estávamos com as 2 reuniões semanais. Eu vou pro culto. Eu falei, mas geralmente você vai a família toda na quinta. Terça-feira eu vou sozinho e tal. Não, mas eu preciso ir pro culto. Eu falei, Eita. tá, vambora. Eu Tá todo mais bobo, crente, né? né? Devoção a Deus, né? Tá crente Devoção pra a caramba. Deus. Uma Aí quando eu devoção, virei- Tinha Miguelzinho. no domingo? Tinha no domingo, mas era terça nesse dia, vou te explicar. Aí
A gente desceu a rua lá de casa. Quando eu virei a esquina, mano, ela falou assim: pai, preciso te falar um negócio. Eita, essa é a muito hora. forte. Ela foi corajosa, cara. Tava dirigindo, Falou, pastor? pai, eu dirigindo. Meu Deus, que livramento. Aí eu falei, pode falar, o que que é? Pai, eu tô gostando de um menino. Quando ela falou, tô gostando de um menino, Ela estava com que idade? 16 anos. Caramba. Eu passei uns 3 quebra-molas sem perceber o que era. Eita. Aí eu falei assim, Perdeu a noção do tempo, do espaço. Ele é cristão. ele é cristão, é da igreja isso aí, também. isso aí. Eu falei, mas quem é? Quero saber logo, quem é o cara? Ela falou o nome. É o Miguel, pai, filho da tia Ana. A gente tá lá na escola bíblica. Muita gente boa, Muita gente boa desde pequeno. Não, gente boa e o cara foi persistente, né, amigo? Persistente, Eu foi. conheço a história. Conhece a história. Aí eu pensei comigo assim, Vitória, você é muito nova para namorar. Então, eu não vou deixar, porque eu já tive a sua idade, já fui adolescente. Pai, eu não tô pedindo para namorar. Tô comunicando. Eu Tô comunicando porque já estou começou. falando que estou gostando. Ela tava Porque- conversando Pai, com olha você. só. Mas legal. pai, é novidade para mim. Eu não, ela foi muito inteligente. Sabe? Eu não tô pedindo para namorar. Eu tô falando que eu estou gostando. Legal, então me né? ajuda. Sim, sim. Falei, filha, agora eu tô muito feliz porque Ele ficou afoito demais, não vai namorar coisa nenhuma. Porque você confia no papai, eu sou teu amigo. Aí, paixão de adolescente passa. Até hoje não passou, eu tô noivo. Eu falei, meu Deus. E aí foi isso que aconteceu, né? Legal. Cheguei na igreja, quem tá lá Ah, controlando o som junto com o pai dele. E aí eu fui abrir o culto, o pastor pediu pra eu fazer. Era naquele diálogo. dia ali, naquele eu dia olhei ali, lá ele pro abriu o som, culto, ele querendo fulminar quem tava no som, né? Pegou o microfone com a mão tremendo e tudo. Não, o Denilson e a Ana sabem como é que é brincadeira. Me dá mais som aí, por falei, favor. Eu te mato. Calma, Miguel, não é você, o outro Miguel. Aí passou tudo. Depois um ano depois eu autorizei o namoro. Né? O Miguel é uma bênção, um garoto de Deus. E agora, ano passado, a Mariana falou que também estava gostando de um chegando. menino lá da 19 igreja. anos. É um golpe. É o João. É, E o João é gente boa também. Aí eu pedi para esperar um tempo para completar uma idade, né? Agora já vai fazer 17 anos, mas começo desse ano eu e Mary a gente conversou, autorizou. Algumas pessoas até na própria igreja ou fora na família pensam assim: as filhas de vocês são muito aceleradas, vocês deixam namorar muito cedo. Eu e Mary começamos com 15, 16 anos. Então, às vezes, tem pessoas que vai depender concordam, muito. Né? tem outros que não concordam. E eu acho que pra gente, assim, foi muito bom. Nós casamos novos. E se for Isso, vai casamento, mesmo futuro, esses namoros e noivados aí para as nossas filhas, que seja bênção. Se conheceram Amém, sim. novos na igreja, são meninos bons, de família lá da igreja, então de Campo Grande. E a gente está feliz, as meninas. Eu tô vivendo uma fase que a Mary fala assim: acho que agora você está começando a se acostumar. Tá menos ciumento. Às vezes eu brinco assim: pode sair só nós 4, não? O meu carro só tem 5 lugares. Tem que sair todo mundo. Aí as duas me olham e falam assim: pai, Sempre dá mais um. pelo amor de Deus. Né? Aperta, cara, 4 lá atrás, não tem que levar. Eles são bênçãos, são um garoto legal. Mas o bom, você falou da idade, 15, 16 anos, mas vai variar de acordo com a maturidade também da pessoa, né? Porque Isso de que eu ia repente falar. Não isso. tem assim uma Um parâmetro. Uma receita de bolo uma forma, para né? você definir. É. Você tem alguns indicativos que mostram Uma certa que Sim, sim. mas chegou a minha vez, né? Agora apresenta aí, eu quero ouvir os desafios aí, ó, da Eu, paternidade assim, nessa. Eu me identifico um pouco com o pastor Manu, porque eu lembro que quando a Osaí a gente estava querendo, né, já o filho, eu tinha vontade de ter uma menina. Eu sempre tive vontade que tivesse uma filha e tal. Mas a Osaí falava assim: engraçado, eu não me vejo mãe de menina. É mesmo. Ela fala isso até hoje, pastor. Ela fala assim: Até hoje. eu não me vejo mãe de menina, não me sinto que eu vou ter uma menina um dia. Mas enfim, aí veio a primeira gravidez. E eu me lembro que a primeira gravidez, cara, foi uma... Eu digo que
a minha vida, ela teve um divisor de águas. Antes das crianças nascerem e depois. Né? O casamento foi um impacto na vida e uma mudança foi. Mas eu acho que a chegada do filho foi muito forte. Foi muito louco quando eu vi pela primeira vez o meu filho na incubadora, né? Na perinatal das Laranjeiras, que eu bati o olho assim nele, que esse cara aqui que está do meu lado, disse, gente, meu filho, como Cara do assim? pai. Eu sou pai. É a mãe, né? Cara da mãe, cara. Ele moreninho. É mistura. eu Isso é uma fiquei discussão quase teológica. muito impactado, muito impactado. Inclusive, quando chegou o primeiro, aí vem uma máxima que eu não sei se é lenda ou se é verdade. Quando chegou o primeiro, esse aqui, Davi, cara, as visitas na casa de saúde lá na maternidade não paravam. Gente levando flores para Usaí, uma visita atrás da outra. Quando teve alta da maternidade, Em casa eu me não lembro parava que também. foi um comboio de carro. Se um monte de passeata. gente, Era de uns Irajá, 3 era de ou 4 Irajá? carros, uma carreata, nasceu Davi, Rapaz, primeiro mas o cara é filho do importante, Rômulo, É. primeiro filho da Usaí. Eu lembro, cara, que a Usaí levantava de madrugada, assim, para ver se ele estava respirando. Passaram por isso? Coisa de Sim, mãe. Passaram por isso? sim. Ela de mãe. acordava, me acordava. Mas eu ia dizia, também. Rômulo, vê se ele tá respirando. Aí, eu, primeira vez, apavorado, levantava e olhava, não tá respirando, ia dormir. Daí, mais um pouquinho, ela levantava de novo. Na terceira, eu falei, deixa eu dormir, dá licença. Tá respirando. Era uma coisa. Tá respirando? Tá respirando. Quando, assim, no calorão de janeiro, fevereiro, ela cobria ele, rapaz, que eu achava que ela ia matar o garoto. Não, ele tá com frio, cobria pé, botava touca, Sempre. botava... 40 graus. Mas deixa eu botar de um... janeiro, proteção, eu ficava né? desesperado. Deixa eu fazer um parênteses assim, aqui. A minha mãe, até hoje, é Te isso. cobre também, entendeu? até hoje? Então, se, por exemplo, Bota meinho. Eu vou dar pode meinha, estar 40 toquinha. graus. Se você tá com dor de cabeça, ela fala, também? Você tá descalço? Tá descalço. Você tá com uma dor no músculo. Também. Pastor, Você tá descalço. tá com a dor você quebrou o braço. Tava bebendo gelado. Não tem nada a ver com nada, entendeu? Mas não, só pra fechar o parênteses. É assim até hoje. Até hoje Não assim. se perdeu. Aí veio o segundo, o Rominho. Eu me lembro que quando ele fez 1 ano certinho, na festa de aniversário de 1 ano dele, a Usaí chegou em casa se queixando de enjoo. Assim, eu comi um bacon lá na festa que eu acho que o bacon Caiu não me bem. fez bem. O bacon, torresmo, Tô torresmo. estranho. Torresmo. Não me fez bem, eu tô estranho, aquele torresmo não me fez bem. Tá bom, torresmo vai passar, né? 2, 3 dias depois, 4 dias depois, ela... Aquele torresmo. Não segue. bem. Cara, depois de uma semana, O torresminho. tá ela reclamando do torresmo. Aí minha mãe disse, olha só, eu tô achando melhor você dar uma olhada nesse torresmo aí, porque Tem alguma esse torresmo tá estranho. E aí ela foi fazer o exame, teste lá, o lá. ultrassom e tal. Tava lá o torresminho Não, lá torresminho. dentro, que é o Rominho, O que Rominho- nasceu no mês 9, Davi é de Sim. janeiro, o Rominho é do mês 9, então a diferença entre eles é de 1 ano e 9 meses certinho. Aí no segundo, aí vem o que eu quero saber se é mito ou se é verdade. O segundo, amigo, não teve carreata nenhuma. Vou contar, vou falar aqui. Vou falar. Tadinho, cara. Não teve visita nenhuma. Desse Nasceu numa casa de saúde que eu não me lembro nem o nome, lá em Niterói. Meu Deus do céu. Né? Cheguei em casa, eu, a Osaí e ele, e Só. mais uma cunhada minha. E de madrugada, velho. Desse não jeito. tinha levantar pra ver se ele tava respirando. Nada. Eu acho que ele porque já caía passou. do berço sozinho, voltava Levantava. sozinho. Não tinha neura com o segundo. E aí o mito é o seguinte: será que o segundo é mais independente? Cara, olha só. O primeiro é mais dependente? Porque aí, só pra eu concluir, A gente faz isso, né? a gente faz isso acontecer. e acaba gerando essa coisa. E assim foi o nosso início, né? Com a paternidade, eu e ela. E assim, desde então, está sendo um desafio
constante. Como eu falei, hoje 2 rapazes, tal, já iniciando uma fase nova. O Rominho já namora há algum tempo. Ela vem, ela Daqui vem. a pouco ele já se Vai, forma. tá se coçando, vai, fala. Você tá se coçando com ele. Deixa eu falar? Vai. Daqui a pouco se forma e vai casar, né? Aham. E o Davi tá começando, pode falar, né? Pode falar? Pode. falar? Opa! Começando a namorar. Tá, glória a Deus! Cara, pastor, ele já girou no manto lá em casa, deu 3 pulos, pagou promessa, nem sei mais o que. Deixa o menino Aí, minha rodar! Norinha, tamo junto aí, beijão. Uma princesa. Todo feliz. Então, eu, assim, nessa primeira rodada, eu resumiria assim: a experiência da paternidade é inigualável, incomparável, única. Só quem vivencia, né, pode mencionar isso, mensurar. É. Como isso impacta a nossa vida, Muito. como isso mexe com a gente. E o senso de responsabilidade sobre os filhos, ele nos acompanha independentemente da idade. Sim. Independentemente da fase. Hoje, meu pai, Juarez, está com 87 anos, com uma saúde maravilhosa. E ele até hoje esboça preocupações comigo que eu fico olhando assim, eu acho fofo, bonitinho. E fico pensando, meu Deus, mas eu já estou um bom velho, não tem mais sentido essa preocupação. Mas não tem jeito. Não tem. É pai, É isso aí. né? Com Ele 87 continua. anos. E pastor, E você sempre vai ser o bebezinho do esse daqui, papai. Eu com 26 anos de idade. Olha, 26, velho, né? Você pensa o quê? Você pensa o quê? Que ele. Não, tá. Aliviou? Meu filho é homem. Aqui, chega, dá beijinho, dá cheira, Mas é cria. bonitinho isso. Vem se na prepara. cria, abraça a Pô, cria, Se agarra a prepara, quando ele tiver cria. com 87, vai fazer igual Vai sua a avó. mesma coisa. Tá indo no mesmo caminho. Ah, legal. Calma aí, Miguel. Miguel tá aqui, ó, mexendo no cabelo. Fica assim ou assim com o boné. Tá top. Isso que o senhor falou, do mito, será que é mito, será que não é? Tem uma outra coisa também que eu gostaria até de falar, sobre o medo. Antes era uma coisa, depois dos filhos criou-se o medo de subir a alguns lugares, ir em alguns lugares. Não, porque eu tenho filho, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, eu tenho meus filhos, meu Deus do céu. Eu saltei A de gente já paraquedas. pensa, né? Eu saltei de paraquedas algumas vezes. No outro dia o rapaz falou, vamos saltar e tal. Aí já falou, Eu falei, não, que saltar o quê, cara? Tenho 2 filhos. Vamos subir a pedra não sei de onde. tenho 2 Não, filhos. calma aí, tenho 2 filhos. Então, assim, desse jeito. cria-se, né, uma circunstância. Eu gostava de andar rápido com carro. E agora tu voa. Eu acho que nada mudou, não, pastor. Não mudou muito, não. Eu não me entrega, não. Depois que eles chegaram, tenho 2 filhos. Ele tem diminuiu 2 10 Quando eu vejo quilômetros. o ponteiro do carro assim, entendeu? Às Oi, vezes meu pai fica com o carro, aí ele fica fazendo isso. quem? Ele fica indo pro lado e pro outro. Fazendo zigue-zague. É, radical, emocionante. Não, tem um negócio interessante que o senhor falou. Quando a Manuela nasceu, o senhor lembra, o senhor estava lá. A gente foi lá no Rios Dó, ali, né? Eu lembro que eu subi com a Adriana, né? Assisti o parto. E daqui a pouco veio o momento da gente poder liberar o pessoal para visita, né? Ir lá ver a Adriana e tal, ver o bebê. Aí a gente... Não, nesse caso era a Manuela, que foi a primeira. Aí subiram 2, aí a menina me ligou, falou assim, olha só, tô liberando 2 pra subir, tá bom? Mas era de 1 em 1, mas tô liberando 2, tem um grupinho aqui. Eu falei, tudo bem, pode mandar. Aí foram os 2, falaram e tal, daqui a pouco a moça me ligou novamente e falou, olha só, eu vou liberar de 3 em 3, mas não pode não, por favor, tem que ser muito rápido, tá? É porque tem um grupo aqui grande e tal, tá aumentando. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco... A primeira, hein? Daqui a pouco a moça veio, subiu e falou assim, ó, Vou liberar de 4 em eu vou 4. mandar de 5 em 5, porque lá embaixo tá cheio. Aí eu, tá bom. Daqui a pouco, pra finalizar, ela falou, ó, eu vou mandar de 9 em 9. Caramba. Mas pelo amor de Deus, tá Não fala muito pra cheio ninguém. lá embaixo, eu não posso fazer isso. Quando eu saí pra poder ver onde a Manuela tava, tinha um galharão. Eu olhei e falei, meu Deus, aí eu pedi da licença, entrei lá falando com o pessoal, mas era muita gente. Aí, né, o tempo passou e tal, a multidão de gente foi embora. Veio o Miguel. Veio o Miguel. Aí Miguel foi numa aí, clínica ali em Madureira também, nasceu ali. Aí eu te pergunto, Foi ninguém. cadê o povo? Não tinha um povo, o povo só ligava, falava, e aí? Tal, não sei o quê. Pegamos o Miguel, fomos pra casa, eu, Adriana e uma amiga, e assim, cadê o povo? Eu acho que isso, cara, É porque a geralmente- síndrome de oração. segundo. Não, Como é geralmente que é esse também a negócio? gente tem que entender uma coisa. Não é somente a primeira ou o primeiro filho
Mas primeiro sobrinho, primeiro neto, E a expectativa. primeiro filho do amigo, É a primeiro filho expectativa, do né, irmão que é Pastor próximo Rodrigo? na igreja. Então, é uma expectativa não só para o pai e para a mãe, para a De família, para todos os de amigos. fora, cria-se E essa depois vai expectativa. nascendo outras pessoas, Isso. quando vem o segundo. É, Já. tá lá. já E veio, talvez já. até a rede de suporte também, né? Que no primeiro essa rede de suporte ainda tá se criando, o casal não sabe como é ter um filho. Então a Verdade. família quer toda acolher, né? Isso. Imagino, né? É. Imagino que Foi seja desse assim. jeito, a expectativa Tá do se povo, defendendo. principalmente, Tá se defendendo. Deixa eu vender meu peixe A aqui. rede de suporte. principalmente lá na igreja, né? O povo tava esperando porque eu não podia ter filho. Quando a Adriana É verdade. engravidou, Sim. É. foi uma festa. E no nosso era um E pouco aí, parecido também, quando né? a Manuela nasceu, o povo queria ver, o povo queria estar lá. Então fruto a do milagre. igreja É um foi, milagre. foi ver lá o milagre aqui. Graças a Deus o milagre está aqui hoje. Não é um milagre só, são 2 milagres aqui. Não é não, Miguelzão? Agora é interessante É claro. que a gente está falando aqui, né, sobre o Dia dos Pais, né? A gente falando sobre pai e tocamos nas mães, já falou no assunto, né, como tratamento. E tem uma diferença, né? Tem uma diferença do tratamento do pai, tratamento da mãe, mas cada um com a sua responsabilidade e o seu compromisso. Sim. O homem, ele fica muito mais, o pai, preocupado com algumas coisas, com a responsabilidade, o que fazer, como fazer, É. se eu vou me aventurar ou não em algumas Ou o que coisas. fazer. A mãe já é aquela mais atenciosa, né? E às vezes a gente não consegue passar essa atenção como pai, como a mãe passa. Sim. Mas a forma de amar do pai é de ter mais cuidado, da responsabilidade, É, principalmente pai de menina. Você quer proteger, é. você fica o O tempo instinto protetor do Isso. pai ele é mais aflorado, né? É, Sim, isso sim. O tempo aí. todo. Sim, sim. E às vezes a Mary brincava comigo, mas era uma brincadeira séria, sabia? Tu é muito ciumento, cara. Achei que eu que seria mais ciumento. Mas agora tá passando. Mas por que, que o mas- pai é ciumento? Porque ele tá É como protegendo. diz o outro, aceita que dói menos, né? É. Mas é o modo de cada um, né? O pai e a mãe. Aham. Eu Mas olha consigo- só, galera, você sabe que tem uma mensagem aí, ou algumas mensagens Sim. para os nossos papais que foram preparadas exclusivamente para esse momento. Então você que está assistindo aí a gente, dá uma olhada nisso aí, que legal. Algumas homenagens que o nosso programa preparou com muito carinho para alguns pais da nossa igreja. Primeiro, pais líderes do Ministério de Homens da nossa igreja e alguns irmãos. Dá uma olhadinha só, como ficou bacana. Meus irmãos, boa noite. Eu sou o Renaud, filho do diácono Juarez, da Igreja do Lote 15, e tenho a honra de homenageá-lo pelo pai que ele é, servo de Deus, uma pessoa que sempre me ajudou como orientador, educador, como servo de Deus, como excelente marido, excelente avô. E pai, que Deus possa continuar te abençoando, te dando muita saúde e dizer que eu te amo muito. Que Deus possa continuar dando ao Senhor forças físicas, psicológicas, mentais e espirituais. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. E meu nome é Pedro, sou da Maranata do Lote 15, sou filho do Damião. Eu vim aqui nesse vídeo dizer que meu pai para mim é um exemplo de sabedoria, força e amor, e que sou muito grato por tê-lo como meu pai. Um feliz Dia dos Pais para você, pai, e para todos os pais. Olá, meu nome é Diego Victor, tenho 19 anos e eu gostaria de mandar essa mensagem aqui para o meu pai, que sempre esteve comigo quando eu precisei e sempre me inspirou a ser uma pessoa melhor, sempre me ensina a ser uma pessoa melhor, a crescer como homem, a ser melhor a cada dia. E queria te falar, pai, eu te amo, eu agradeço a Deus por ter você na minha vida, por você ser o meu pai, você é meu herói. E eu te amo muito. Beijo pro senhor. Eu vim falar a respeito do meu pai. Meu pai, ele é muito legal, muito prestativo. Adoro conversar com ele, falar de coisas com ele, sair pra brincar com ele. Eu tô falando do meu pai Alex. Provavelmente tá em algum lugar por aí. Eu amo meu pai
e por isso eu admiro muito ele e tudo que ele faz por a gente. Então eu gosto de andar de bicicleta com meu pai, porque ele é muito legal. Ele leva a gente pro shopping, ele leva a gente pra almoçar no shopping, e eu agradeço muito isso do meu pai. Eu agradeço muito pela vida do meu pai. E é isso. Te amo, pai. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Eu queria dizer que o Senhor é uma pessoa muito especial para mim, que eu te admiro muito, eu amo suas histórias, suas brincadeiras, e que o Senhor é exemplo de fé para mim. Meu pai é o Gleijalva, eu sou a Giovana, e nós somos da Maranata de Jardim Primavera. Oi, pai, sou para dizer que tu é meu amigo, meu parceiro, meu educador, meu treinador. E meu nome é Enzo, e o nome do meu pai é Gleijalva. Nós somos na Igreja Maranata de Jardim Primavera. Deus abençoe, aqui é o pastor Fernando Besler. Eu tenho por pai uma pessoa maravilhosa, singular, comunicativa, sou sempre disposto a ajudar as pessoas. O meu pai, o Paulo Monteiro, ele é o meu herói, é o meu amigo em todas as horas. E eu mando aqui um abraço, não somente para ele, mas para todos os pais da Maranata, e que cada um possa homenagear o seu pai como merece. Meu pai, ele é o meu herói. Olá, sou Arthur, filho do Diácono Sancler. Sou Henrique, filho do Diácono Sancler. Eu vou dizer um pouquinho aqui do que meu pai ele representa para mim, né? Ao longo do tempo, conforme a idade vai avançando, tenho percebido que ele tem sido muito mais meu companheiro, muito mais conselheiro, alguém que está sempre ali para me apoiar, criticar na hora que tem que criticar e sempre cuidar de mim. Também meu pai, ele sempre dá bons conselhos, está sempre apoiando a gente, está sempre dando instruções pra gente, né, sobre dicas para seguir a vida e tudo mais, está sempre apoiando, incentivando. Amo muito meu pai. Também. Então, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Amo você. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Felipe Pavão. Eu sou filho do Diácono Pavão da Maranata de Caxias. E eu queria deixar essa breve homenagem aqui pro meu pai. E eu lembrei logo desse versículo aqui que diz: tudo quanto fizeres, faze de todo o teu coração. Esse versículo é a cara do meu pai, porque tudo que ele faz de todo o coração. Então, pai, só queria dizer que eu amo muito o Senhor. E desde já, Deus abençoe sua vida, tudo de bom. Seu filho te ama muito. Segue o líder. Segue o vice, na verdade, porque o líder já disparou há muito tempo. Oi, meu nome é Daniel Benjamin. Meu nome é Letícia Benjamin. E a gente queria mandar essa mensagem pro nosso pai, que é uma inspiração pra gente, um grande exemplo dentro da família. E é isso. Beijão, pai. Te amo. Pai, eu queria falar que você me inspira muito, mesmo nos momentos difíceis. Você aconselha a gente e ajuda muita gente. Beijo, te amo. Valeu! Deus abençoe. Eu sou a Andressa, da Maranata de São João, e sou filha do Luiz Carlos. Esse homem íntegro, maravilhoso, um pai presente, que ama, que cuida da sua família. Pai, que o Senhor continue te abençoando, te guiando, te protegendo e que realize os desejos do seu coração. E pai, eu quero te fazer uma pergunta. Você já deu um glória hoje? Deus te abençoe, pai. Te amo. Oi, meu nome é Letícia e o meu pai é o Falcão. Ele é muito engraçado, muito divertido e é um presente de Deus pra mim, pra minha família e pra todos nós. Oi, meu nome é Rafael e meu pai é o Falcão. E ele sempre sabe o que fazer, é alegre, ele é demais. Nós te amamos, pai. Olá, sou Miguel do Carvalho, da Maranata do Nova Iguaçu. Pai, quero dizer que eu amo muito o Senhor. Meu pai Marcelo, para mim, é como um falcão, pronto e rápido para me proteger. Feliz Dia dos Pais. Oi, aqui é o Guilherme Stutz, filho do Antônio Stutz, da Igreja Maranata do Recreio. Gostaria de passar aqui para desejar uma feliz Dia dos Pais pro meu pai, para agradecer por cada ensinamento, cada bronca, por cada palavra de amor, palavra de carinho.
todas as vezes que ele cuidou da gente, sabe? Pra não deixar faltar nada e sempre estar por perto. Sempre fez tudo pela nossa família e nunca ter nos deixado. Quer dizer que eu te amo muito, te desejo um feliz Dia dos Pais. Pai, neste dia queremos te agradecer por cada momento que tivemos. Obrigado por sua dedicação, pelo seu carinho e pelo seu amor por nossa família. Obrigado por sempre estar presente. Pai, eu te amo muito. Você me dá carinho, me dá comida, assiste desenho comigo, brinca comigo. Você é tudo de bom pra minha vida. Eu te amo muito. Nós te amamos. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai, gostaria de agradecer por tudo que o senhor tem feito por mim, pela minha família. Muito obrigada por ser um pai maravilhoso, incrível. É isso, um beijo. Amo você. Oi, pai, feliz Dia dos Pais. Quero te agradecer por Deus ter te colocado na minha vida, por ser o melhor pai que eu poderia ter e por sempre estar ao meu lado e por ter compartilhado algumas piadas com você. E é isso. Beijo. Então, agora eu gostaria de dar a palavra aos nossos filhos. Agora é a hora, Miguel. Pode esfregar a mão assim, ó. Chegou a fazer assim. Chegou a tua vez. Vou começar com a Manuzinha. Como é o Manu, pai? Ele é briguento, ele é calmo, ele é ranzinza, chatinho. Fala aí, quem pega mais no teu pé? É ele ou é a tua mãe? Quando ele pega mais no teu pé? Fala um pouquinho aí. Papai Manu, como é que é? Pera aí, Miguel, segura aí. Assim, meu pai é bastante brincalhão. Ele brinca bastante com a gente, sabe? A gente lê a Bíblia junto, se diverte. Agora, quando ele pega mais no meu pé, acho que é mais pra trabalho de casa, essas coisas assim que às vezes eu... Tipo, eu chego em casa assim meio cansada, eu não quero fazer trabalho, ele fica, tem que fazer trabalho, tem que fazer trabalho. Ele pega mais no teu pé com relação à escola, por exemplo? Sim. Ele pega mais. Aí minha mãe pega mais no meu pé em relação à casa. Tipo, tem que limpar tal coisa, tem que limpar na porta. Olha esse quarto aí, como é que tá? Você arruma a tua cama, tipo assim, acorda, levanta, fala a verdade. Não sei se convenceu. Tipo, esses dias meu quarto ainda tá desarmado. Porque eu tô ainda arrumando meu armário, que eu tô separando roupa, separadinho, bem bonitinho. Aí minha mãe tá falando, tem que arrumar esse quarto, uma bagunça. Você colocou a roupa tudo pra fora, tem que colocar pra dentro de novo. Aí tô aí, de vez em quando, tô indo lá arrumando. Minha irmã tá dormindo no meu quarto. Tipo, hoje ele tá me expulsando do quarto dele. Já acabou. Hoje é o limite. Não tô entendendo. Ele fica falando, você tem que sair do meu quarto, que nananã. Ele nem dorme no quarto dele. Quer ficar no quarto dos meus pais junto com eles. Eu não acredito. Miguel. Aí ele não quer que eu durma no quarto dele, mas ele fica lá no quarto dos meus pais. Aí não tem como. Quer dizer, você não sabe o que... Não tem motivo. Se ele não vai dormir no quarto dele mesmo, então eu vou ficar lá. Você tá organizando o céu. Então... a brincadeira, tem alguma brincadeira assim que... É que ela falou que ia falar uma brincadeira que a gente faz, ela já ia esquecer aqui. Mas qual é a brincadeira? É que lá em casa a gente brinca às vezes de homem e toalha. Não. Eles brincam. Não, a gente brinca de vez em quando. Nunca mais. Calma aí, segura aí. Na tua parte aí, ó. Que, assim, ele pega uma toalha qualquer assim, coloca em cima dele. Aí ele apaga todas as luzes da casa. Minha mãe fica algum cômodo. Tem um cômodo que tem uma luz que fica acendendo. Você usa, que fica automática. acendendo sozinha. Que se alguém passa, acende. É automático. É com sensor de presença. Sim. Aí ele apaga todas as luzes da casa, aí é liberado em qualquer lugar. Aí às vezes a gente decide que é só no primeiro andar, só no segundo. Porque geralmente os 3. É porque são 3 andares lá, 4. Já até me perdi. É um prédio. É outro nível. Outro nível. Patamar. Aí geralmente a gente faz no segundo mesmo. A gente faz isso já tem bastante tempo já.
Aí... Pera, Deixa ela concluir. Isso, ela conclui. Mas eu não daqui a pouco entendi. Você fala Aí ele também. tem que pegar vocês? Como é que é? Não entendi. Não, aí a gente se esconde, tudo apagado, a gente não vê Aham. nada. Aí a gente fica escondido ou nos nossos quartos ou no banheiro. Aí a gente se esconde. Aí meu pai, ele fica escondido em algum lugar e a gente tem que ir lá procurar meu pai, né? Pra gente sair correndo, sabe? Aí ele fica escondido em qualquer lugar, a gente não sabe onde ele tá escondido, então pode pegar a gente de surpresa. Aí como tá escuro, não dá pra ver onde que ele tá escondido. Aí você passa por um lugar, ele tá aqui, aí ele já pega assim e começa a Entendi. Começa a enxugar, agora tá explicado. Como é que o homem toalha fala? Eu sou homem toalha. Eu sou o homem toalha, eu vou enxugar vocês todinho. E aí, agora é a tua vez, Miguel. Chegou a vez do... Vamos lá. Como é que é o paizão aí? Meu pai. Pega no teu pé? Por que ele pega no teu pé? Fala aí. Primeiro, eu não sei o que é pega no pé. Esqueci. Pegar no pé. Fica implicando. Pega no teu pé, não deixa você fazer alguma coisa, fica te cobrando. Chamar atenção, Chamar atenção. cobrar você. Por exemplo, para estudar. Você gosta de estudar? Não. Não gosta de estudar? É horrível. É horrível. É mesmo. É sincero, é aí super ele vai e sincero. fala com você, Não, é Miguel. pra falar, pra tem ser que sincero. estudar, É Miguel. pra falar. Eu estudo umas 3 folhas do meu livro, 4. E o do caderno só leio uma folha, 2 folhas. Por aí. Aí, depois eu tiro 8 ou mais. É mesmo? O cara é inteligente. Mas como isso? Não sei. Você gosta mais de estudar ou de jogar joguinho no Jogar. celular? Jogar bem melhor. Jogar primeiro, Jogar depois de bem melhor. estudar? Caramba. Mas primeiro, meus pais só falam que é primeiro estudar e depois jogar. Meu amigo. Mas aí quem pega mais no teu pé, te cobra mais com relação a isso, é ele ou a mãe? Minha mãe. A mãe pega mais. A mãe é professora, né? É professora, é A professora. mãe é professora. Bem, agora chegou a minha vez de perguntar. Opa. Meu Deus. Davi. Acabou, Miguel? Não, Miguel. tem alguma coisa que você gosta assim de fazer quando a gente tá em casa, quando a gente sai, que você Vocês gosta? saem? Você fala que eu sou o que seu? Seu? Treinador. Ah, sim. Tô meu treinador. Eu sou o treinador dele. Eu já tive 2 treinadores. Ah. De duas escolinhas. Mas aí eu saí de uma por causa do meu dedo, que eu machuquei. E outra porque foi lá pra Chacrinha. Ele não conseguiu porque é longe. Fica muito distante pra tua casa. Aí eu comecei a treinar em casa. Às vezes eu treino com meu pé, às vezes eu treino sozinho. Legal. Isso aí, cara, Legal. Goleirão. Legal. Agarra pra caramba. Né, Miguel? Pelo jeito, assim, eu acho que você tem maior vontade de ser jogador de futebol quando crescer, né? Ou não? Sim. Sim. Aí, na minha escola, o recreio é uns 20 minutos, 30. Ah. Eu fiquei... Ó, quem fizesse gol no goleiro, o goleiro saía. Aí eu fiquei tipo... O recreio todo no gol. Não Ninguém entrou. só um fez gol em mim. É mesmo? Nem os X fizeram gol em mim. Caramba. Goleirão, né? Então tu deve ser um goleiraço mesmo. É. E aí é jogador de futebol mesmo que você vai querer ser? Já pensou bem? Ganha grana pra caramba, né? Ganha mais. É. Se for bom, ganha mais de 7 ganha. Tipo o Neymar. Ganha mais de Cristiano 7 milhões se for bom, hein? É. Já O sabe bom até é o salário. de milhão, assim. De repente você vai ser um goleirão do Flamengo, sei lá. Você que tu é flamenguista? Sou. Flamenguista sério mesmo? Agora... Chegou a minha vez, É a né? tua vez, fala aí um pouquinho. Chegou a minha vez. Aí ele roda. Chegou a vez. Chegou a minha vez. Não dá pra disfarçar. Davi, não. Davi, essa é a hora. Davi, olha só. Davi, olha só. Tudo, Davi. Manda. Ô, Max, ô, Vamos lá, diretor, tem uma água aí, diretor? Ele ficou com a boca seca. Davi, o que você gosta de fazer com seu pai? O que seu pai faz com você ao longo dos dias, ao longo da sua história? O que ele pega no seu pé? O que você não gosta? Ele é muito tranquilo, pegar no pé, assim, eu não lembro. Alguma situação engraçada que vocês viveram, assim, que você fala, cara, essa história aqui, esse dia aqui foi sinistro, Ok. né?
Então, lança aí. A cara dele tá Como é o seu nervoso? pai pra você? Como é o... Tá nervoso, tá não, suando, pastor, tá? não, Não vai pastor dar nada Rômulo. pra ele. O Rômulo dentro de casa com seu filho Davi, um Rominho. Fala aí. O cara tá suando agora, ele tá pedindo... no modo apresentador até agora. Ele tá ali, olha, Agora olha, tá nervoso, olha o que cara. tu vai falar. Claro que ele tá nervoso. O cara pediu até água, tá gritando uma... Ele tava apresentando, mediador. Já chamou o Max mais 10 vezes diretor, o cara tá desesperado. Mas, meu amigo, pega leve com teu pai, vai lá. Não, vou tranquilo. Uma coisa assim que é interessante, pastor, é que eu e meu pai, lá em casa é dividido assim, né? Meu pai e minha mãe, eu e meu irmão. Então eu tenho uma personalidade muito parecida com meu pai, entendeu? Tanto pra bem quanto pra mal. Então os estresses eram sempre mais intensos entre nós dois, mas o carinho era sempre mais intenso entre nós dois, entendeu? Lá em casa sempre foi assim. Mas assim, meu pai sempre foi um pai muito, muito companheiro, sempre me aconselhou. Ele tem uma coisa que eu admiro muito nele, é que ele tem sempre uma visão muito boa sobre o futuro, entendeu? E uma coisa que eu tenho aprendido mais ainda ultimamente, depois de ter que aprender algumas coisas mais fáceis, outras mais difíceis, é de ouvir meu pai, entendeu? A ouvir os conselhos, a ouvir os direcionamentos. A cara dele, ele adora. Ele ouviu umas coisinhas ele aí. Ele adora. Você não pode revelar, entendeu? Só depois do podcast. Depois. Mas não especificamente. Em várias áreas, assim, né? Ele tem uma visão muito boa e foram coisas que eu tenho uma cabeça meio dura, entendeu? E ao longo do tempo eu fui aprendendo a ouvir mais. Mas assim como eu tenho a cabeça dura, eu puxei de alguém, entendeu, pastor? Então a gente, de vez em quando, tinha ali aquela conversa mais intensa, mas sempre foi, assim, um relacionamento de muito companheirismo, entendeu? Legal. Mas história tem um monte. Eu vivi, nascido e crescido na igreja, né? Com esse pastor tranquilinho que vocês conhecem aqui, que nada estressa ele, de boa. Então, assim, eu tenho tanta história, Carol. Tu tinha falado uma pra mim, né, antes de começar aqui, o negócio da igreja lá. Como é que foi o negócio lá? Então, o meu pai é muito discreto, né? Era uma pessoa discreta. Então, teve uma vez... A igreja vazia, né? Não, 800 pessoas. Vazia, mas 800 pessoas, mais ou menos. Não sei se você lembra disso. Aonde? Sei lá o que ele vai falar. Lá em Caxias, lá em Caxias. Meu pai tava, na época, acho que foi a primeira vez que ele pastoreou Caxias. Isso, sei lá, uns 15, quase 20 anos atrás, muito tempo atrás. 2006, 2007. Por aí. E aí, no culto de terça-feira, lotava a igreja. A igreja ficava muito cheia. Sim. E aí eram, o quê? Umas 1.000 pessoas? 800 pessoas? Né? Era muita gente, pastor. E aí eu falei com ele assim, eu tava acabando a minha fase de criança, indo pra adolescência, mas eu tava naquela impaciência, entendeu? De um garoto meio agitado, um garoto... Entendeu? Sempre fui ali no 220. Davi era. Eu era. Quem olha assim nem é tranquilão agora. Foi muita transformação, pastor. Oração, joelho. Enfim, mas aí eu tava lá querendo ir pro departamento infantil, no meio do culto. E ele tava pensando que eu queria beber água, ir no banheiro, ficar rodando na igreja aí, né? E aí ele foi fazer o pacto de oração. Eu não sei se foi pacto de oração, alguma coisa assim, orar pelas pessoas. Quinta-feira de oração, Aí ele chamou o pessoal lá pra frente, eu com toda a minha inteligência dos meus 11 anos de idade, eu pensei assim, ele vai fechar o olho, e eu pegar essa reta boa aqui, eu vou lá pro departamento infantil que eu quero comer biscoito, quero quente, comer qualquer coisa. E aí, Gente, eu nem tô lembrando disso. Eu lembro de tudo. E aí, pastor, esperei ele começar a oração, ele fechou o olho pra orar, ele vai entrar, ele vai dar uma embalada nessa oração e eu vou sair daqui, né? Aí ele começou a oração, no meio da oração eu levantei. Partiu. Aí eu peguei, fui rapidinho, eu nunca vi uma oração tão rápida. Antes de chegar na metade da igreja, olha, amém. Ele falou, perdoa, cura, liberta. E acabou a oração e falou assim, eu saindo lá no final. Ele falou assim, pastor Rodrigo, o diácono aí, não deixa ele sair não, Davi, pode voltar pro seu lugar.
Achando ele que estava bem. Quê? Foi assim, pastor. Eita, volta aqui pro seu lugar. aqui agora. Eu, né, Pensou que ia dar um perdido também. O escurinho não fica vermelho, eu fiquei mais roxinho, né? Aí fui voltando pro meu lugar. Ninguém viu que tava vermelho. Caraca, meu, que vergonha naquele dia. Que Meu vergonha. pai. Vem cá, ó, o Rominho não tá aqui. Não. Mas tem uma situação que você tinha falado a respeito de uma oração. Foram dois Uma casos. pregação, né? Foi uma pregação, Você não foi? pregou, fez o apelo e. Não, é o Fala, seguinte, ele, foi em ele Campo não tá aqui Grande pra isso? se defender. Isso foi em Rominho, Campo não tá aqui Grande, não. Foi. Mas Não, ele vai gente, lançar essa é que aqui. o Rominho sempre foi um menino muito concentrado, atento na igreja. Na idade, acho que ele devia ter o tamanho do Miguel, assim. 9, 10. Mas ele ficava prestando atenção na mensagem, no que fosse. Ele ficava lá sentadinho prestando atenção. Isso era uma característica dele que acompanhou até hoje. Já perceberam que eu era mais do TDAH, né? Eu ficava mais departamento infantil, voado, meu irmão. É por isso que ele é o médico da família, entendeu, gente? Vai lá, pode continuar. Eu sei que aí uma vez eu estava pregando e eu fui pro final da mensagem. Eu acho que eu fui tão infeliz, cara. Eu fui pro final da mensagem falando de família, né? Você que está com a sua família destruída, sua família que está com Problemas dentro de casa. problema, que ninguém entende ninguém, é uma vergonha. Eu falei uns 5 minutos sobre família, assim, que é uma gritaria que os vizinhos escutam, não parece que é crente. Irmãos, tem família aí que só Jesus, não sei o quê, mas, ó, Jesus liberta as famílias, ele abençoa. Eu quero orar pela sua família, vem aqui na frente, você que quer oração. Aí o Rominho estava assim no primeiro banco, escutando, ele levantou e veio pro púlpito, feito uma ovelha... Indo pro matadouro. Pro matadouro. E ficou quietinho no púlpito ali, de cabecinha baixa, esperando a oração. Aí quando eu vi meu filho ali, eu fiquei assim, a igreja olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, e eu pedi para cantar uma canção lá, continuei fazendo apelo, não veio mais ninguém. Para acabar, para humilhar. Aí eu baixei a cabeça e fui orar por ele. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você quer oração? Por quê? Baixinho na cabeça dele. Ele disse, pastor, é porque lá em casa ninguém se entende, pastor. Meu pai me bate, minha mãe me bate, meu irmão me bate. Eu sou um saco de pancada. Ninguém se entende, eu quero oração e tal. Me chamando de pastor, né? Então essa foi uma. E a outra foi problema financeiro. Essa foi na igreja de Caxias. Que eu fiz um apelo. Quem tem problema financeiro, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Ele foi no meio da multidão. Nesse dia ele foi no meio da multidão. Na primeira ele foi sozinho, não foi mais ninguém. Mas na segunda foi uma galera. Aí quando eu vi ele no meio, eu fui orar por ele. Falei, você quer oração pelo quê, meu filho? Aí ele, pastor, eu quero oração porque meu pai não me paga a mesada há 3 meses. Aí diretor... Tinha uns lances desse, pastor Emanuel. Aí, pastor, meu pai não me paga a mesada há 3 meses. Aí eu queria que o senhor orasse por mim. Aí nesse dia, eu cheguei em casa já meio... Eu falei, ô Zaí, esse teu filho, esse teu filho. Teu filho aí, não para de frente. Fica indo num apelo lá. Eu tô até com medo de fazer apelo agora com ele lá na minha frente. Então ele sempre foi assim, muito atento, muito focado. E detalhe, essa característica acompanha ele. Tanto que, quando os dois estão em casa, o Rominho, você não sabe nem que ele está em casa. Ele não faz barulho, ele é silenciosinho. Se ele quiser comer alguma coisa, ele vai lá e pega. Você mal percebe que ele está em casa. Esse aqui... Todo mundo sabe. Até a vizinhança sabe que ele está em casa. Ele liga pro avô dele, ele liga pra avó dele, ele liga pra todo mundo. Bate porta, toca violão, canta. Ele toca violão, ele bota música, ele movimenta a casa toda para fazer a mesma coisa. E todo mundo sabe que ele está em casa. Perfeito. Então, assim, o Rominho já é mais difícil arrancar as coisas dele.
não é? Não fala. Você quer um cara para guardar segredo? Esse cara chama-se Rominho. É mesmo? Legal. Ele não fala. Nem que pague, ele não fala. O Davi já é mais fofoqueirinho. Olha aí, Davi. Esse é abre. O Davi também. Mas o Rominho é muito sistemático, né? Não, o Rominho o temperamento é diferente. O Rominho é muito sistemático. O Rominho é muito caxia com a coisa dele. Fala menos. Né? Ele fala menos, é muito serinho com as coisas dele. Sim, sim, não, não. Não tem meio, mais ou menos, né? Ele tem esse perfil, ele tem essa característica. Então, assim, como eu falei, é tudo muito novo. Então, eu aprendi uma coisa. Você não pode tratar com o filho no atacado. Não. Você tem que lidar com o filho, e olha que nós estamos falando de dois. Duas. Então, é no individual. Você tem que tratar com um de um jeitinho. Individualmente e com outro jeitinho. E a gente aprende. E você vai aprendendo isso. Né? Isso é uma... acho que quando a gente foi criado, os nossos pais... Sei lá, tinha época que lá em casa a gente apanhava por atacado. Não importa quem fez ou deixou de fazer. Na dúvida, vai os dois. Desse jeito. Apanha os dois. Eu era assim. Mas aí o tempo vai mudando, né? As coisas mudam. vão mudando e você vai aprendendo que são indivíduos diferentes. Sim. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma criação, mesmo tudo. E não é fácil ser pai. Mas são indivíduos diferentes. Não é fácil ser pai, cara. Não é fácil ser pai. A gente vai aprendendo com a vida, né? Isso, vai aprendendo. Você vai aprendendo com a vida, então... Até porque é a primeira vez que a gente está sendo... É verdade. E, Max, fortalece uma aguinha aí, Max. E lá em casa é muito parecido também. Lá em casa, a Manuela é mais na dela, né? O Miguel não. O Miguel tá em casa. Vocês estão vendo aqui no podcast, né? O Miguel mexe no copo, já bebeu água cara, toda. Eu não sei se ele já tirou essa borrachinha aí umas 10 vezes. Eu não sei se foi pro ar, mas ele tava aqui embaixo da mesa agora há pouco. Foi? Eu olhei, ele tava embaixo da mesa. Falei, eu meu nem Deus. percebi. Não, nem percebi. Ele tava ali pegando caiu a borracha embaixo da mesa. Meu Deus. Tava cantando o hino do Flamengo aqui. Não, ainda bem que era do Flamengo. Isso aí. Muito bom. Então, assim, isso acontece muito, né? Tanto é que as histórias que a gente tem de um e de outro são diferentes demais, né? Miguel tem algumas histórias que a gente para contar que as pessoas talvez nem acreditam, né? Teve uma história lá da gente... Miguel ainda era pequenininho, tinha um aninho aproximadamente. Tô eu procurando, cheguei a falar do... Você falou, mas falei antes. Pessoal aí. Então. Cheguei do trabalho, tô lá, a Manuela veio, me abraçou, tô chegando, eu, amor, cadê o Miguel? Ela, o Miguel tá aí pra dentro, está no quarto, tá bom. Fui no quarto, fui no outro, olhando de um lado pro outro, mas não tá aqui não, o garoto sumiu. Fui olhar na janela desesperado, falei, cara, pulou, deve ter pulado lá embaixo. Aí eu olhei lá pra baixo, a janela toda com a grade direitinho, falei, meu Deus, cadê esse menino? Aí ela começou a procurar de um lado, eu do outro. Quando eu passei em frente ao banheiro, que eu olho pra dentro do banheiro, tá ele lá, mas sabe onde? Dentro do vaso. Ele entrou, botou os 2 pezinhos lá dentro do vaso, ficou. E aí eu cheguei, meu filho, o que você tá fazendo aí? Ele me olhou com aquela cara de levado. E assim, continuou. Aí eu tive que pegar uma máquina, um celular lá e tirar a foto dele. E ele continuou dentro do vaso, eu tive que tirar. O bom de tudo é que o vaso estava limpinho, né? O vaso estava limpinho. Teve uma outra situação que eu tava procurando ele também. E aí, de repente, pastor Rodrigo, cadê o Miguel? Cara, tava na cozinha, mas tomou um banho de Nescau. Ele pegou o Nescau, jogou o Nescau pra cima, jogou o Nescau na cabeça. Chocolatada. A cara dele toda lambuzada. E aí, quando eu cheguei, ele ficou me olhando assim, com aquele olho desse tamanho, tipo... O que eu fiz? Então, assim, são histórias assim do Miguel. Manuela, tem uma que eu me lembro que eu não estava nessa situação com a Adriana. Eu estava trabalhando e ela estava num retiro, que a gente estava fazendo, um retiro lá em Cachoeira de Macacu. E Manuela, de repente, dá um perdido na Adriana, tinha 2 aninhos de idade. E a Adriana, de repente... Gente, cadê a Manuela? Quando olha, a Manuela está na beiradinha de uma escadaria. Quando ela tenta correr para segurar a Manuela, pensa numa garotinha que correu, tropeçou no primeiro degrau e foi rolando. Puf, 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 até lá embaixo. E detalhe, ela bateu com o pescoço. Aquilo, o susto veio depois, né? Porque... veio depois.
E aí a Adriana não me falou nada. Quando eu cheguei à noite lá no sítio, ela foi e falou, poxa, Manuela teve um acidente. Eu falei, e ela tava no meu colo já, né? Eu falei, que acidente? Não tô vendo nada. Tudo bem com ela, mas que acidente? Caiu da escada, rolou, bateu com o pescoço. Eu falei, tu me avisou, garota. Ela, não aconteceu nada. Eu ia te preocupar à toa. Mas assim, são histórias que ficam. E outra, que a gente glorifica a Deus. Porque no caso do Miguel, a arte dele subiu, entrou dentro do vaso, mas no caso dela foi o milagre de Deus ali, o cuidado dele com a vida da Manuela. Já fraturei o braço. Ela já fraturou o braço dentro da igreja, pulando de cima de um cano lá, caiu, bateu, aí fraturou. Pendurei do cano, aí eu caí com o braço assim virado. Aí caí em cima do braço, aí tava ele e mais um amigo. Aí eles dois foram chamar meus pais. Aí eu tava com o braço, não conseguia esticar, meu braço tava assim, se eu mexesse um pouquinho, doía muito. Aí aí era culto das mulheres, aí minha mãe tava com aquele vestido preto com a Sharp rosa, ela pegou a Sharp, enrolou aqui, aí eu fiquei o culto todo lá no gabinete, dormindo porque tava doendo muito. Aí ela foi lá pro culto, aí depois, no dia seguinte, a gente acordou 6h pouca da manhã pra poder ir pro hospital. Aí engessou o braço, colocou o gesso, aí fiquei uma semana com gesso. Quando eu tirei, meu braço tava muito fino. Meu braço tava dormente, eu não conseguia mexer ele. E ele tava dessa figura aqui. Gente, isso aqui não é meu braço. Não é meu braço. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Mas a gente glorifica a Deus pelos livramentos, né? Deus é bom demais. Tem mais gente pra... Acho que tem mais depoimento de filhos, não tem não? Galera. Tem. Nós vamos ter agora uma outra sequência de depoimentos, dessa vez de alguns filhos de pastores da nossa igreja. Olha que legal. Alguns deles pode ser até que o pessoal nem conheça, né? É verdade. Mas vamos lá. E outra coisa, não esqueça de compartilhar esse nosso podcast, esse papo aí, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mas dá uma olhadinha aí na homenagem, que legal. Olá, meu nome é Gabriel Iac, eu sou filho do pastor Ari. Estou passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para ele. Amo muito você, pai, você é um amigão para mim. Tenho muitas lembranças boas da minha infância e minha adolescência em casa, com você. Tenho você assim como uma referência, um exemplo, e estou morrendo de saudade, estou um pouco longe, mas espero que a gente se veja logo e eu possa te dar um abraço. Um beijão, fica com Deus, tchau, tchau. Fala aí, eu me chamo Lucas Iac, sou filho do pastor Ari Iac. Pai, feliz Dia dos Pais, muito obrigado por tudo que o Senhor fez pela minha vida, você é um exemplo para mim, você sempre esteve muito presente, muito próximo na minha vida e na vida do meu irmão. E eu queria lembrar aqui de uma história de uma vez. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, teve um congresso de pastores e você teve que viajar. A gente não pôde ir com você dessa vez, mas aí você comprou um monte de fita cassete, na época era fita cassete ainda. Você comprou um monte de fita cassete e deu pra gente gravar os episódios de Dragon Ball Z, porque você tava viciado no desenho e não podia perder, e você assistia todo dia junto com a gente. Você ia passar uma semana sem ver. Você viajou, a gente gravou tudo, voltou e a gente viu tudo de novo, tudo junto, e foi sensacional. Obrigado, pai, por mais essa lembrança maravilhosa que eu tenho do seu lado, que são muitas. Feliz Dia dos Pais, eu te amo. Tamo junto, você é meu herói, você é meu super saiyajin. Valeu, tamo junto. Oi, pai, sabe uma das coisas mais lindas que eu gosto de pensar e que eu me alegro a respeito de você e da sua paternidade é que você nunca me atrapalhou para ver Deus como meu pai eterno. A sua paternidade aqui na terra facilitou para mim a possibilidade de todos os dias chamar Deus de papai. Eu amo você, pai. Feliz Dia dos Pais. Ok, recebi a missão de falar do meu pai em 30 segundos. Difícil, vamos lá. Meu pai, ele é simplesmente o meu maior herói. Eu tenho quase 40 anos
E ainda acho, desde pequenininho até hoje, meu pai é o meu maior herói. Hoje eu tenho uma filhinha também, sou pai, e se um dia minha filhinha com 40 anos ainda me achar um herói dela, assim como eu ainda acho meu pai, eu vou considerar que eu fui um homem de sucesso. Te amo, pai. Vida longa e próspera. Beijo. Olá, pessoal. Sou Vinícius Silveira, filho do pastor Davi Silveira. Eu tenho na figura do meu pai como uma grande referência sobre o tipo de pessoa que eu pretendo ser. Tento me espelhar nos mais variados aspectos, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Só tento ser um pouquinho menos doido, usar um sapato de vez em quando, mas de resto, a gente tem ele como inspiração. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, pai. Te amo. Pai, eu já te falei que você é o maior paizão desse mundo. Você é minha referência de vida, de pai e de homem de Deus. Eu te amo muito, pai. Você é o meu melhor amigo. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. O pai mais maravilhoso desse mundo. Saiba que eu te amo muito, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de expressar o que eu sinto, mas isso daí a gente trabalha com o tempo, né? Quero que Deus abençoe muito a sua vida, que você ainda esteja com a gente por bastante tempo, apesar de todas as dificuldades, a gente se entende do nosso jeito, né? Um feliz Dia dos Pais e é isso daí. Beijos, te amo. Oi, pai. Oi, vô. Nós estamos aqui para desejar a você um feliz Dia dos Pais, um Dia dos Pais com muita saúde e alegria. Quero que você saiba que eu te amo de montão, tá? E que cuidar de você está sendo uma honra para mim, um prazer, por você sempre foi um pai incrível. Nós te amamos, eu, meus filhos, nossa família. A gente ama e admira você de montão. Beijos e um feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Nesse Dia dos Pais, eu tô aqui com as minhas filhas para que elas falem um pouquinho da sua importância na nossa vida. Aline. Vozinho, muito obrigada por cuidar tão bem da gente sempre. Te amo. Muito obrigada por incentivar meu talento. Ou seja, todos nós temos algo de bom para dizer como você impacta e é importante nas nossas vidas. Nosso desejo é que você tenha muitos anos de vida e que a gente comemore muitos dias dos pais juntos, porque a sua presença é fundamental para manter tudo em equilíbrio e em ordem. Que Deus te abençoe, meu pai. Pai, muito obrigada por ser exemplo para nós em tudo, mas principalmente exemplo de fidelidade e de amor a Deus. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha, uma pessoa tão nobre, generosa, calma, tranquila, enfim, com qualidades infinitas e admiráveis. Que o Senhor te abençoe e te sustente poderosamente a cada dia. Feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo, o meu. Te amo. Beijo. Oi, pai. Deus te abençoe. Para mim é sempre uma honra estar falando de você, estar falando com o importante que você é na minha vida. E hoje, especificamente, nesse dia tão especial, seu dia, o Dia dos Pais, eu queria te agradecer por se dedicar tanto, ser essa pessoa admirável e que serve para mim de inspiração todos os dias. Que o Senhor continue te abençoando e te usando, te capacitando para ser essa pessoa temente a Deus que você é, para ser essa pessoa amorosa, carinhosa que você sempre foi. Eu te amo demais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo muito. Aí vai. Eu sou meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Vai, você é o meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é muito legal, eu te amo muito. Obrigado por ficar no meu lado nos momentos de dificuldade e felicidade. Feliz Dia dos Pais. Papai, te amo. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais.
Eu sou filho do pastor Dário e estou tendo o privilégio de representar meus 2 irmãos aqui ao dizer o quão grato nós somos pela vida do meu pai. Eu posso afirmar com toda certeza que meu pai é um homem de Deus e termos sido educados, discipulados, direcionados e apoiados por ele faz total diferença até hoje na nossa vida. É uma honra, mas também uma grande responsabilidade nós termos conhecidos e reconhecidos como filho do Dário. Então, pai, queria dizer que nós te amamos e feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Queria te parabenizar no dia de hoje pelo Dia dos Pais. É uma alegria muito grande ser seu filho. Eu aprendi tantas coisas contigo. O pessoal te conhece apenas como pastor Davi Pereira, mas eu sei o que é ter um pai como você. Muito obrigado por toda a paciência, pelas lições que você me ensinou até hoje. Eu queria te dizer que o fato de você ser um pai tão bom me ajudou muito a compreender o amor de Deus, a paternidade do Senhor. Isso não me gerou nenhuma dificuldade de chamar Deus de pai, porque para mim é uma honra o meu pai. Muito obrigado porque você sempre me carregou até aqui. É um prazer. Deus te abençoe. E é muito bom ser parecido contigo, né, pai? Assim, alto, moreno e cabeludo. É um prazer também. Valeu. Oi, pai. Olha eu aqui. Bem, dei trabalho, né? Eu sei. Mas dentro disso tudo, eu aprendi com você a ver Jesus. E vi você sempre tratando as pessoas de igual para igual, não importa quem fosse. Isso me trouxe um entendimento da vida a longo prazo que para mim hoje é um tesouro enorme. Muito obrigado por tudo, de verdade. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, viu? Te amo. Oi, eu sou o Rafael. Oi, eu sou a Alice. Estamos passando aqui para dizer para o pastor Maurício Quintão que você é o cara. Feliz Dia dos Pais. Olá, meu nome é Laís, sou filha do pastor Anselmo e vim aqui prestar minha pequena homenagem ao meu pai, dizer que eu amo muito, que eu sou muito grata por ser filha dele, por todas as coisas que ele me ensinou e ainda me ensina. Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todas as vezes que você me amparou. Eu só tenho a agradecer. Um beijo, eu te amo. Olá, eu sou a Priscila, filha do pastor Anselmo, e eu vim aqui para desejar a ele um feliz Dia dos Pais e dizer que eu sou muito grata a Deus por ter tido um pai tão amoroso, tão inteligente, diplomata e pacificador. E isso é maravilhoso, pois bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um beijo e um feliz Dia dos Pais, pai. Oi, pai. Infelizmente a gente não pôde estar aí hoje, mas estamos aqui passando para te desejar um feliz Dia dos Pais. Queremos te agradecer por sempre ter sido esse pai companheiro, amigo e presente nas horas que mais precisamos. E o mais importante, queremos te agradecer por ter nos ensinado no caminho onde devemos andar. Obrigada por ser um exemplo para nós. Nós te amamos. Queremos desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Então, pessoal, eu queria, assim, que a gente fizesse uma rodada do seguinte. Eu acredito que para o pai, a gente começou falando isso, o filho é aquele eterno ser dependente dele. A gente tem a impressão que a proteção para o filho maior é estar debaixo das nossas asas, abrigado nelas. Assim, eles estarão sempre protegidos. E eu me lembro que quando os meninos começaram a sair sozinhos, era uma coisa meio... O Davi concorda que eu sou um pouco mais tenso com isso do que a própria mãe, né? Concordo. Concordando. Não é isso, filho? Concordado. Eu sou mais tenso. O horário não chegou, eu fico preocupado, eu fico preocupado e pilhado com esse negócio. Mas a verdade é que os filhos crescem. O pastor Emanuel ainda vai entrar nessa fase, né? O Rodrigo já meio que entrou. Já tô entrando. Eu um pouco mais ainda. Eles crescem, começam a sair sozinhos, começam a dirigir. Eu me lembro a primeira vez que o Davi foi sozinho, assim, acho que foi para a faculdade, de carro sozinho. Sim. Foi assim... Se pudesse, ele ligava toda hora, que o cara não podia... Mas eu estudava, pastor, 60 quilômetros de casa. Eu estudava 60 então, quilômetros de casa. Então, eu dirigia 120 quilômetros por dia. 60 para ir e à noite. E à noite. Né? Então, cara, eu ficava numa pilha, numa preocupação enorme.
Mas aí a gente vai relaxando. Quer dizer, relaxando em termos. Sim. Ou melhor, a gente vai aprendendo que a segurança maior dos nossos filhos não é exatamente o abrigo das nossas asas, mas é o abrigo do nosso Senhor. É isso aí. Sim, Guardadas os cuidados devidos que todo mundo precisa ter, principalmente numa cidade como a nossa, claro, esses cuidados precisam ser considerados, mas quem guarda mesmo é o Senhor. É verdade. Então, hoje, eu estou vendo isso, eu tô vendo os filhos pavimentando a vida profissional deles para daqui a pouco seguirem. O Davi já está mais avançado nessa coisa, o Rominho chegando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pastor Rodrigo e pastor Emanuel, vocês conseguem lidar bem com essa dose homeopática de independência que eles precisam ter, né? Eu preciso entender que agora eu não imponho mais a ele as coisas, eu aconselho, eu sugiro, eu mostro, eu reitero, mas se vejo que a minha fala não está repercutindo muito, eu também então deixo ele dar as caneladas dele. O fato é que, na medida que eles vão crescendo, a gente tem que ir aprendendo a dosar essa independência. Né? É inevitável isso. Como é que você lida com isso, meu amigo? Então, Deu para entender aí o enunciado da coisa? Eu estou começando a viver mais intensamente essa fase, porque a minha criação, eu sempre fui muito independente. Então, meu pai e minha mãe, eu bem cedo, então já saí para trabalhar e enfrentava trânsito, tudo, transporte. Mas a Mary tem uma preocupação muito maior nessa área. A Mary é o Rômulo da coisa. É. Eu já tenho aquela visão assim que tem que liberar. Tem que ir liberando. E eu confio muito em Deus para isso. Mas também eu procuro equilibrar dentro de uma coisa assim. As minhas filhas ainda estão trabalhando, estudando próximo de casa. E aí eu penso de uma maneira. Se eu tenho um carro, tenho um tempo, e posso levar, vou proteger dessa forma. Vou proteger dessa forma. Mas se dentro disso puder fazer assim, faz um teste. Pega um ônibus, vai. Porque se o dia que eu não estiver aqui ou não puder fazer, já está acostumado. Porque se não for liberando e não pega o mínimo possível, fica numa dependência também. Então é um equilíbrio. Sim. Porque se precisar, tem que saber. Não consegue pegar um ônibus sozinho, um trem, um metrô. Então, é um equilíbrio, é um momento, mas... Agora, se depender da Mary... É difícil, né? 30 anos, eu vou estar levando ela também. E se eu não levar cobra... Cara, é difícil, e aí, é complicado. Com relação a isso, lá em casa, eu e a Adriana... Também a independência vai chegando. Sim, vai chegando. Aos poucos. Só que lá em casa, eu acho que eu e a Adriana, nós somos muito parecidos com relação a isso. A gente tem um receio ainda grande de soltar, principalmente a Manuela agora, que já está com 12 anos, né? Inclusive, só um instantinho, novinha, quando né? a gente fala em independência e soltar, você pensa logo em sair de casa, pegar ônibus de condução e tal. Mas existe uma independência nisso aqui. Tem. Até onde vai a soltura disso, a liberação disso numa fase como a sua, por exemplo. Já não é o meu caso mais. Sim. Nem o seu, né? Mas no seu é. Até hoje, ó, por exemplo, eles têm alguns coleguinhas, amiguinhos e tudo, da escola, talvez alguns da igreja, que já possuem celular, né? E aqui no celular, eles têm acesso a tudo. Verdade. Eles têm muito mais aberto, muito mais acesso do que eu tinha quando eu tinha a idade deles. Quando eu tinha a idade deles, eu conhecia 1/3, talvez nem 1/3, até menos que isso, do que eles conhecem agora. Se a gente for pensar, com relação a conhecimento, a cultura, eles têm muito mais cultura do que eu tinha na época deles, que eu não tinha acesso às coisas que hoje eles têm acesso. Então a gente controla muito com relação ao celular, a gente fala do período... Diz que o pai chegou pro filho com 6, 7 anos, sei lá. É uma história aí. Conhece essa? Tem uma, né? E disse, meu filho, tá na hora da gente conversar sobre sexo. Afinal de contas, você já precisa
saber. E o filho falou para ele, o que o senhor quer saber? Porque ele, na verdade, Chamar já de sabia de conhecimento. tudo. Já sabia de tudo, porque... É o que você está falando aí, o acesso. O acesso e a falta de controle. Porque Na hora possivelmente, errada, no tempo isso. Porque possivelmente esse pai não tinha um controle. Então, o celular ficava na mão da criança e ela fazia o que ela queria. E aí, dominava. Na verdade, o celular dominava essa pessoa. E com relação a eles, a gente, vocês só vão assistir isso, isso e isso. E durante um tempo determinado. E a gente passa lá para eles. E aí eles assistem algumas coisas. Quando a gente percebe que eles estão assistindo alguma coisa que a gente percebe que não convém, opa, tira isso aqui, não assiste isso não é legal e tal, a gente explica. Que monitorar. Né? Tem que ter esse controle. Tendo o controle, ainda escapa algumas coisas, então precisa ter esse controle. E com relação à liberdade, a idade vai chegando, né? A Manuela agora com 12 anos, Miguel vai fazer 10 anos, então a gente vai soltando aos poucos. Só que em alguns momentos eu me coloco no lugar deles e eu me recordo que quando eu tinha a idade deles, eu era muito solto, até porque minha mãe e meu pai não eram de famílias cristãs. Outro né? tempo, né? Era um outro tempo. outra E eu criação. vivia muito solto. Eu tinha uma liberdade muito além do que eles têm hoje. Então, eu morava no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, com 10 anos. Com 10 anos eu pegava ônibus. Eu ia de um bairro para o outro, eu saía do Largo do Tanque para Cascadura, ia para Barra da Tijuca de ônibus, ia para Traquara, que eu trabalhava com 10 anos, 11 anos, eu trabalhava. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então, com 7 anos eu já tinha uma liberdade que esses dois aqui não têm. Então, eu era muito solto. E eu paro para pensar com relação àquela liberdade que eu tinha e vejo que foi Deus quem cuidou protegeu de e mim cuidou, a né? todo momento. Cara, 7 anos saiu pra trabalhar, 7 que anos eu saía para trabalhar. Eu rodava Nova Iguaçu, quando eu morava, 7 anos eu morava em Nova Iguaçu ainda. Então, com 7 anos eu rodava Nova Iguaçu. Quando eu fui para Jacarepaguá, eu rodava Jacarepaguá. E quando eu paro para pensar nos episódios que eu vivi, eu vejo a mão de Deus em todos os momentos cuidando de mim. Então, hoje, para eu soltá-los, eu assumo que eu tenho uma certa dificuldade de ir soltando. Deixei a Manuela há pouco tempo ir numa lojinha que tem ali perto, uma papelaria. Comprar refrigerante no barzinho que tem lá próximo de casa. Então, assim, eu ficava lá do portão olhando para ver, com aquele receio. Agora já deixo, já solto. Ela Então, vai pra papelaria também. isso, ela vai na papelaria. Vai na Ele sabe tudo, né? Ele entrega tudo. Vai na papelaria, vai na padaria, vai ali no barzinho e tal, que é perto de casa, a gente deixa ali, só que eu ainda fico com o coração meio apertado. Então, assim, isso precisa acontecer. Eu não posso, né? Os pais não podem fechar os filhos dentro de casa o tempo todo, porque senão eles não vão saber lidar com a vida, né? Tem que aprender, né? Com o dia a Dá dia. para fechar na bolha, né? Não dá, porque tem um mundo aí muito difícil. E para eles enfrentarem esse mundo, eles precisam ir caminhando devagarzinho. A gente tem esse receio, a gente tem essa preocupação, sim. Mas a gente também confia em Deus e a gente vai soltando aos poucos e é natural que isso precise acontecer. E outra coisa, você confia também nos valores que são ensinados, passados para eles e você confia que esses valores vão fazer diferença na adolescência, na juventude. Sim. É isso que vai fazer. É o temor de Deus. É verdade. Eu fico feliz, por exemplo. Né? A Manuela e o Miguel estão estudando, né, no mesmo colégio. E eu fiquei feliz que a gente teve um culto desse lá, um Sunday Night, não lembro se foi o Sunday Night, e a Manuela foi e levou as amiguinhas dela para o culto dos adolescentes. Levou as amiguinhas para o culto dos adolescentes. E as amiguinhas que ela levou, elas entregaram a vida para Jesus, confessaram. Olha que legal. Aí fizeram lá um grupinho delas, o grupinho das... Varoas da Adventista lá, que é o colégio que ela estuda. Varoas. E aí... Não é varoinhas? Não, são dois grupos. Da Maranata. Varoinhas da Maranata. Que é Varoas da Adventista e Varoas da Maranata, que é minhas amigas da igreja e minhas amigas da escola. Legal. Aí... Eu fico feliz, né, de poder vê-los falando de Jesus, mostrando o que eles têm aprendido para os outros e o momento de soltando vai acontecendo. E aí é o que o senhor falou, os princípios, valores, tudo aquilo que a gente tem ensinado para eles,
a gente crê que eles vão colocar em prática e o Espírito Santo vai direcionando em tudo. E daqui a pouco está na adolescência, a juventude, estão casados. Né? Agora, vamos pensar um pouco fora da nossa caixinha e da nossa realidade. A gente conversou muito em função da nossa realidade, mas a gente sabe que o nosso programa é assistido por pais de todas as idades, né? Pais que, na verdade, já são avós. Alguns desses pais, provavelmente, não viram ainda a força do evangelho na vida dos filhos. Talvez não viram ainda a transformação na vida dos filhos. Pode ser, pastor Rodrigo e pastor Emanuel, que estejamos falando para pais que, quando olham para a sua trajetória, você vê que os nossos filhos só contaram coisas legais da gente e tal. Sim, Claro que tem os BOs da vida aí, ao longo da vida. Isso aí não tem jeito. Faz parte do crescimento, né? Só que tem pais que, quando olham para a trajetória e para o rastro que tem deixado até aqui, na vida dos filhos, eles acabam reconhecendo que cometeram falhas sérias nessa trajetória e que trouxeram, que repercutiram na vida dos filhos, né? Pode ser que estejamos falando para pais assim. Sim. Ou para pais que semearam na vida dos filhos, mas não vê o resultado dessa semente brotar. Eu queria que você desse uma palavrinha assim, nesse sentido, porque a gente crê, primeiro, no perdão do evangelho, né? Em relação a um passado que foi e que não pode mudar mais. Segundo, a gente crê que um milagre que ainda não aconteceu na vida desse filho pode acontecer. Então, pode ser que estejamos falando para pais vivendo as mais diversas realidades nesse sentido. O que você acha, pastor? Dá uma palavrinha com o olhar desse pai, pensando na realidade dele. Eu acho que existem várias coisas, né? Em primeiro lugar, tem pais que têm aquele pensamento assim: eu tenho mais de um filho, eu criei os filhos da mesma maneira, da mesma forma, ensinei, levei para a igreja, e depois que se tornou adulto, ele foi embora, não valorizou nada daquilo. Tem muitos pais que, durante uma fase da sua vida, apresentou mais a igreja do que Jesus. Opa! E a gente lá em casa sempre conversou sobre isso. Nós precisamos apresentar Jesus para as meninas. A Mary sempre falou isso. Se eu não ensinar, não apresentar quem é Jesus, elas vão se decepcionar um dia com a igreja e elas vão embora. Agora, se elas tiverem Jesus, elas podem passar por decepções com seres humanos, com a igreja, mas elas vão permanecer lá. Então é muito importante o seguinte, é o atender de um telefone. Algo simples. E a criança está vendo. Sim. Fala que eu não estou. O casal fala um para o outro. E a criança vê. Você pode levar ela para a igreja quantos anos você quiser. Acabou. Bate alguém na tua porta. Antigamente tinha muito isso, para te cobrar alguma coisa. Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. E a criança está vendo. Por aí vai. E aí vai acontecendo coisas. E então, eu acho que tem que confiar em Deus. O que passou, passou. Para esse pai, esses pais que estão nos ouvindo, colocar a nossa vida, existe tempos, fases, colocar a fé em Jesus, entregar o filho para Deus e continuar buscando, orando, crendo que Deus possa, e Ele pode fazer isso, tocar nesse filho e fazer ele voltar. Tudo tem um tempo, e o poder da oração de um pai e de uma mãe pode muito seus efeitos. Amém. Então, acho essa palavra que eu queria deixar. Vai aí, Manu. A gente ouve muitos relatos, muitos depoimentos, né, testemunhos de pais que passaram por essa situação, mas que persistiram na oração, na busca ao Senhor, porque é preocupante. Você cria o seu filho no Evangelho, ensina a palavra de Deus, doutrina o seu filho no caminho certinho, faz como a Bíblia ensina, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for tarde, quando for velho, não vai se desviar. Pode ser que isso aconteça. Você ensinou,
E chegou um dado momento que o filho decidiu ir por outro caminho, seguir os seus desejos, né, os seus pensamentos, se aventurar pelo mundo. Só que aí, de repente, se você que está nos ouvindo, de repente está passando por uma situação dessa, creia numa coisa: a palavra foi plantada no coração do seu filho, do seu neto, dessa pessoa querida, e a palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que ele esteja dando uma voltinha por esse mundo, mas a palavra está lá. Eu tenho certeza que no momento oportuno, o Espírito Santo vai agir. Vai agir, porque esse menino, ele cresceu ouvindo o Evangelho. Foi como eu, né? Eu cresci ali, né, indo, quando eu era pequenininho, 7, 8 anos, para uma igrejinha lá dentro de Nova Iguaçu. Uma igreja... Mas ficou. Isso, Assembleia de Deus, eu lembro. Eu ia lá, Assembleia de Deus, louvor cantava, e eu ficava ouvindo aqueles louvores para você ver o poder que tem, né, o louvor. O Espírito Santo age através dos louvores. E eu ia lá, não lembro das palavras que os pastores davam, né? Eu lembro dos louvores. Eu ficava na igreja, a palavra ia sendo plantada através dos louvores. Só que chegou um dado momento da minha vida que eu saí de lá com 9 anos, dos 9 aos 16, eu não quis mais saber de igreja. Porém, quando eu botei o pé na Maranata, em 1996, estava tocando justamente um louvor que eu ouvia quando criança nessa igreja que eu ia quando era pequeno. A palavra entrou através do louvor. E naquele dia eu decidi por Jesus, caminhar sério com ele, porque a palavra ficou lá. Então, de repente, se você que nos assiste está passando por uma situação dessa, confie em Deus. Confie que o Espírito Santo de Deus, ele não esqueceu de você. Ele continua sendo Deus, e o nosso papel é de continuarmos sendo servos, fiéis ao Senhor, confiando nele, que, de repente, no momento em que talvez você nem espera, seu filho vai bater lá na sua porta e vai dizer: pai, eu estou voltando. Pai, o Espírito Santo falou no meu coração. E você vai ver que valeu a pena você não ter deixado de orar. Continue confiando. Glória a Deus. Muito bom, é isso mesmo. Lá na igreja era Solta o Cabo da Mão, né? E isso, Solta o Cabo da Mão. Eu conheço um pastor que gosta muito desse louvor. É isso aí. E eu também conheço. Então, pessoal, estamos terminando assim o nosso primeiro podcast. Esse bate-papo maravilhoso. Quero agradecer aí o nosso ilustre Miguelzinho. Uma salva de palmas aí pro Miguelzinho. Estreando o nosso programa. Goleiraço. Uma salva de palmas pra Manuelinha, nossa princesa da mesa de hoje. E também uma salva de palmas pro Davizinho. Valeu. Palminhas pra Marianinha e pra Marianinha Vitória. E pra Vitória. E pro Rominho também, né? O Rominho. Tá isso aí. Pois é. E se vier mais um pro Emanuel, mais um filho pra ele. Palminha também. A recíproca é verdadeira, Rodrigão. Então, pessoal, é o nosso primeiro podcast de muitos. Isso. Certamente nós esperamos que vocês estejam curtindo, para essa câmera daqui, que vocês estejam curtindo o nosso podcast, o nosso papo de hoje. É o primeirinho, né? O primeiro. E feliz Dia dos Pais. No próximo domingo estaremos comemorando o Dia dos Pais. Nosso abraço grande para todos os papais da nossa igreja e todos os papais que estão assistindo esse podcast. Sintam-se abraçados, queridos, que o bom Deus possa abençoá-los e o desafio da paternidade seja cada vez mais bem-sucedido na vida de vocês. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe vocês. Parabéns, feliz Dia dos Pais. E já sabe o que vai querer assim fazer quando crescer? Não, médica. Eu pensando em estudar moda, sabe? Moda? Tem perfil. É que eu gosto de moda. Para desespero do Manu, mas tem perfil. Se não desse certo moda, eu queria ser também bióloga, que eu gosto bastante de célula, de estudar célula, que é bem legal. Legal. Ou psicóloga. Você falou que você tem déficit de atenção, né? Não. TDAH. Não sou diagnosticado de nada. Sou meio desatento às vezes. Nada, boa. Eu sou meio desatento às vezes. Falou aí.
Não, eu falei que eu era mais do lado do TDAH, entendeu, meu irmão? Mais concentrado. Assim, não tenho nenhum laudo em mãos, entendeu? Lá em casa a Mariana é assim, né? Focada, decidida, uma menina muito determinada naquilo que ela vai fazer, está fazendo. E ela procurou a área de saúde, porque a minha sogra faleceu, vai fazer 3 anos agora, né, no Covid. Ela sentiu muito isso. Sentiu muito e ela falou que ela ia estudar, ela ia descobrir por que a avó dela tinha falecido e ela queria ajudar pessoas na área de saúde. E aí, com 6 meses, ela descobriu fazendo enfermagem. Legal. E agora ela quer fazer medicina, né? Que legal. É o sonho dela, ela não quer ficar só como enfermeira. E a Vitória queria ser advogada, perfil de falar muito, de conversar. Persuasão, convencimento. Parece com uma pessoa que eu conheço, mas não vou falar o nome. E aí, só que ela foi para a área de engenharia de produção, né? Passou na faculdade. Sou engenheiro de produção. Eu quero parabenizar todos os pais que agora estão vendo esse vídeo. Ser pai é uma bênção, porque Deus também é pai. Que a gente seja um pai parecido com o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês.